povo de Deus, abençoados, tudo bem com vocês? Vamos para a última aula da Segunda Reis, que é do capítulo 21 ao 25. Você que não é inscrito no canal, já clica, já se inscreve, clica no sininho, toda semana sobe aula nova, manda para o máximo de pessoas que você conhecer para ser edificado também com a palavra do Senhor, tá bom? Então vamos começar a aula. Então, com a morte de Ezequias, que era um homem reto aos olhos do Senhor, aquele que teve mais acrescentado 15 anos, da última aula. Você que não assistiu a última aula, já vai lá e já assiste, porque dá tempo de você me acompanhar. Manassés começou a reinar no lugar do seu pai, né, com a sua morte, e ele começou a fazer tudo que era mal aos olhos do Senhor. Então, se você perceber, essas gerações, um vem e faz o que é mal, um vem e faz o que é bom, um vem e faz o que é mal, um vem e faz o que é bom, raramente dá continuidade a isso, né? E ele fez tudo que era mal aos olhos do Senhor, porque ele começou a restituir tudo aquilo que seu pai, Ezequias, tinha destruído, que eram os deuses, eram as imagens, era a idolatria, tudo aquilo ele voltou a restituir. E começou a levantar altares para Baal, né? Tudo que o rei Acabe tinha feito. Ele fez um bosque só para idolatrar Baal. E ele começou a instituir feiticeiros e adivinhos, para a ira do Senhor mesmo, homens que ficavam adivinhando as coisas, usando feitiçaria, magia, para poder fingir que era algum tipo de Deus para aquele povo. E através dos profetas daquela época, o Senhor falou que iria destruir Judá e Jerusalém, que ia limpar a face deles, que eles abrissem o ouvido deles para tudo que ia acontecer naquele lugar, o que o Senhor ia fazer, porque a ira do Senhor ficou muito grande por conta de toda essa abominação aos olhos do Senhor. E o Senhor também disse que eles padeceriam na mão dos inimigos. Também Manassés derramou muito sangue inocente. Muitas pessoas que não tinham porque morrer, não precisavam morrer, ele matou para conseguir tudo o que ele queria. Fora o seu pecado, que fazia muito mal aos olhos do Senhor. Além dos seus pecados, ele fazia as pessoas pecarem também, sabe? E aí ele teve a vida dele, em um determinado tempo, ele morreu e seu filho, Amon, veio reinar em seu lugar. E tinha Amon 22 anos quando começou a reinar, e durante 2 anos reinou. Por quê? Porque os servos conspiraram contra ele e o mataram. Então ele morreu com 24 anos. E ele também fazia tudo que parecia mal aos olhos do Senhor, como o seu pai. E Josias, seu filho, começou a reinar em seu lugar e fazia tudo que era bom aos olhos do Senhor. E aí foi assim restituído toda a casa do Senhor, né? E ele mandou chamar carpinteiros, povo das obras, tudo para poder restituir a casa do Senhor conforme era antes. Só que eles acharam um livro da lei e eles começaram a ler sobre a lei daquele livro, que não eram as palavras do Senhor. E eles foram até uma profetisa chamada Uda. E o Senhor falou através de Uda que a ira do Senhor estava muito grande porque eles acharam esse livro e começaram a fazer tudo que é mal aos olhos dele. E a ira viria sobre aquela terra. E aí Josias junta todo o povo e reúne o povo de Jerusalém, reúne o povo de Judá. E eles decidem juntos fazer um concerto com o Senhor para voltar a andar nos caminhos do Senhor, seguir os mandamentos do Senhor. E aí eles fizeram um pacto, uma aliança com o Senhor novamente, um concerto, né? Para que eles fossem restituídos de tudo que foi perdido, porque eles não aguentavam mais tantas coisas acontecendo com eles. E aí eles voltaram a fazer uma limpa, né? Tanto em Jerusalém quanto em Judá, se tinha algum resquício de coisas de Baal, um bosque que fizeram para Baal lá em Judá, eles quebraram tudo, jogaram fora, fizeram uma limpa, tiraram tudo que não era do Senhor, restituíram as coisas do Senhor e realmente fizeram um concerto e Deus se agradou com isso. E aí naquele período teve a Páscoa e o rei falou: comemorem a Páscoa do Senhor, assim como está escrito no livro dele, para que seja a melhor Páscoa da vida de vocês, esse concerto, para que não haja mais guerra, não haja mais discordância, não haja mais nenhum tipo de incenso queimado para Deus nenhum, porque nosso único Deus é o Deus vivo de Israel. Josias fez tudo isso e Deus se agradou muito. Então, antes de Josias e depois de Josias, não teve homem semelhante aos olhos do Senhor, com todo o concerto que foi feito, que ele buscava ao Senhor mesmo de todo o coração, de toda a sua alma. Ele era muito lançado aos pés do Senhor, com seus mandamentos, com suas leis. Ele buscava a sua face diariamente. Então, nesse tempo, o faraó Neco, que era o rei do Egito, nessa época, ele subiu contra os Eufrates, contra o rei da Síria, e Josias foi ao seu encontro. Nisso que Josias foi ao seu encontro, ele matou Josias à espada, e Josias morreu e foi sepultado na terra de seus pais. E Jeoacás tinha 23 anos, filho de Josias, e começou a reinar no seu lugar. E eles foram levados cativos para Babilônia. Lembra quando eu falei para vocês sobre Ezequias mostrar tudo que ele tinha na casa dele? E o profeta Isaías falar que um tempo depois ele perderia tudo? Na terceira geração após isso, isso aconteceu. O rei da Babilônia veio e tomou tudo que eles tinham e levaram cativos. E o faraó estabeleceu o filho de Josias, o Eliaquim, como rei.
naquele período, sendo que Joacás fazia tudo que era mal aos olhos do Senhor quando ele foi levado cativo. E aí ele foi até o Egito com o faraó e ele morreu por lá mesmo. Naquele período subiu o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, para poder pegar o povo e levar cativo. E o Senhor enviou contra ele a tropa dos caldeus, a tropa dos sírios, enviaram tropas contra ele, conforme a palavra do Senhor, pelos seus profetas. Então, por conta dos pecados de Manassés, esse povo foi levado cativo para a Babilônia. Por conta dos pecados daquele povo daquela época, eles ficaram lá cativos na Babilônia, como um castigo para eles mesmos sobre tudo que eles fizeram contra o Senhor, toda a maldade, todo o pecado, todas as coisas ruins que eles fizeram. As suas gerações pagaram por isso e foram levados cativos para a Babilônia. E o rei do Egito nunca mais saiu dessa terra. Ali mesmo ele morreu, porque o rei da Babilônia tomou tudo que era dele, tomou tudo que era posse dele. Desde o Egito até o rio Eufrates. Tudo Babilônia tomou. E quando Nabucodonosor foi lá pegar tudo de Jerusalém, tudo de Judá, ele pegou tudo mesmo. Tudo da casa do rei, pegou as mulheres, os filhos, foi na casa do Senhor, pegou todos os linhos, os ouros, as púrpuras, tudo. Ele pegou tudo. Pegou tudo e levou para a Babilônia. Só que o rei da Babilônia deu ordem para seus servos para levarem só o povo que era da realeza, os príncipes, as esposas dos príncipes. Eles queriam pessoas que tinham profissões, carpinteiros, médicos, só pessoa renomada naquele lugar. Eles não queriam pobres. Os pobres ficaram na terra. Eles separaram as pessoas que tinham estudo, as pessoas que eram mais inteligentes do reinado e as pessoas que eram os trabalhadores, assim, da parte mais pobre, da parte mais braçal, da parte que não tinha muitas condições, não tinha muito ensino, muita intelectualidade, muito estudo, né? Então, o rei da Babilônia deixou os pobres e levaram os da realeza e os que tinham profissões. Porque o rei da Babilônia queriam colocar essas pessoas com profissões e da realeza para serem escravos dele. Ele não queria pobres como escravos, eles queriam gente que tinha dinheiro como escravo, eles queriam a realeza total na Babilônia. Os melhores seriam os melhores e os piores que eles ainda seriam os melhores de outros lugares, entendeu? E aconteceu que no ano 37 da prisão do rei Joaquim de Judá, lá na Babilônia, se levantou um rei naquela época, um dos reis lá da Babilônia, chamado Evil-Merodach. E ele foi até a prisão e convidou Joaquim para poder fazer as refeições com ele diariamente, se sentar à mesa dele. E falou com ele benignamente e colocou o seu trono acima do trono dos outros reis abaixo dele naquele lugar. Então Joaquim saía e entrava da prisão. Ele fazia as refeições com esse rei e voltava para a prisão. E aí quando ele saía da prisão, ele vestia vestes reais. Quando ele voltava, ele trocava as roupas e assim foi feito durante toda a vida de Joaquim ali, junto à mesa desse rei, fazendo as refeições com ele, porque esse rei entendeu que ele era um rei de Judá e quis dar uma honra para ele, mesmo sendo prisioneiro. E a gente fica por aqui, acabamos Segunda Reis. A próxima aula a gente vai falar uma parábola, porque entre um livro e outro a gente fala sobre uma parábola, e logo depois a gente entra em Crônicas, tá bom? Então fica o aprendizado dessa aula, que a gente tem que ter cuidado com quem a gente confia, tem que ter cuidado com as coisas que a gente fala para as pessoas, não poder confiar em todo mundo para ir na sua casa, para conhecer das suas vidas, conhecer a sua vulnerabilidade, porque foi na terceira geração que o rei da Babilônia veio e tomou tudo, né? Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Andai com Deus, mas vigiai e orai. Não ora e pede proteção ao Senhor, mas também vigia com quem você fala, vigia o que você fala e para quem você fala. Porque as coisas vêm e recaem sobre você uma hora ou outra. E também a gente aprende que o povo foi levado cativo por conta das outras gerações. Os pais, os avós, os bisavós, os tataravós fizeram coisas que eram maus aos olhos do Senhor, coisas abomináveis aos olhos do Senhor, derramaram sangue inocente. Manassés, então, foi terrível aos olhos do Senhor e eles acabaram pagando por conta das suas gerações. Então, existe na palavra do Senhor, como o Senhor fez leis de plantar e colher, também tem formas de você negar essa herança maldita dos seus familiares anteriores, das suas gerações anteriores. Tá? Existem formas na palavra do Senhor, porque tem muitos crentes e muitos lugares que fazem cultos de libertação. E eu quebro, eu arranco, eu tiro, não sei o quê. E não quebra nada e não arranca nada, porque não é dessa forma que você se livra de maldições geracionais, tá? É de uma outra forma que é ensinada na Bíblia. Eu vou gravar um outro vídeo falando sobre isso, a forma que você direcionada exatamente para aquilo que você quer, sem precisar fazer várias correntes, sem precisar fazer muitas coisas, falar exatamente aquilo que precisa ser falado na palavra do Senhor, que Ele nos ensina a romper essa herança de maldição e tomar pra gente a herança da cruz que Jesus fez por nós,
tá bom? Então é isso, povo de Deus, que vocês tenham uma ótima semana linda e abençoada. Envie esses vídeos para o máximo de pessoas que vocês conseguirem mandar. Edifica a vida das pessoas da mesma forma que você está sendo edificado. Vai ajudar muita gente, tá bom? Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau.